Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Agora eu vou trazer para vocês um artigo extremamente interessante que faz parte, deve fazer parte aí do dia a dia de você que faz ecocardiograma em pacientes com insuficiência cardíaca. E eu tenho certeza que se você faz eco, não é só uma ou duas vezes ao longo da sua semana que você se depara com um paciente como esse. Esse trabalho extremamente interessante de um grupo italiano que tentou avaliar o impacto prognóstico de medidas de forward flow. Eu não encontrei exatamente um termo mais adequado para isso, mas de fluxo sistólico seria a melhor maneira de descrever com o ecocardiograma. E sim, a gente está aqui falando da boa e velha avaliação de pacientes com o nosso VTI, que é uma avaliação que a gente está mais do que habituado a fazer em ambientes de terapia intensiva, emergência, né? O paciente crítico, o eco à beira do leito, sempre se propõe a fazer a avaliação do VTI, do ventrículo esquerdo, né? Do fluxo da via de saída, o débito cardíaco, né? De certa forma. E aqui, o que esse trabalho buscou fazer foi basicamente comparar a acurácia ou a capacidade prognóstica dessa medida, das medidas de fluxo sistólico do ventrículo esquerdo, não só o VTI, mas débito cardíaco, índice cardíaco, dentre outros, com a fração de ejeção. E aqui é só um trabalho, né, aqui no cenário da emergência, que destaca justamente essa questão de como o VTI ele tem na terapia intensiva um papel muito claro no prognóstico. E será que em pacientes com insuficiência cardíaca crônica esse VTI também pode ser usado? Isso porque a gente sabe que a avaliação da fração de ejeção, que é o método de eleição para a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo, ela é uma medida volumétrica, que nem sempre vai refletir exatamente a contratilidade, né? A gente sabe que a contração ventricular e a sístole ventricular, ela é resultado aí de um processo complexo, fisiológico, né? Ali a nível da fibra muscular, e que a fração de ejeção é uma medida puramente volumétrica que está sujeita a diversas falhas aí, do ponto de vista fisiopatológico, e a gente sabe que justamente por isso ela tem uma dificuldade de identificar o paciente de maior risco em alguns cenários. Nem sempre a gente pega aquele paciente com fração de ejeção reduzida e tem outros parâmetros que vão trazer para a gente se aquele paciente de maior risco ou não, e pacientes que têm fração de ejeção normal e que ainda assim têm uma chance grande de ter eventos. Então, a ideia desse trabalho é justamente essa, pegar pacientes aí com insuficiência cardíaca no cenário crônico, no cenário ambulatorial, e fazer uma análise retrospectiva de um grupo desses pacientes para saber se a fração de ejeção, ou melhor, se as medidas de fluxo sistólico do VE performam tão bem ou, quem sabe, melhor do que a avaliação da fração de ejeção nesses pacientes, certo? Então aqui vai destacar que a gente está falando de pacientes ambulatoriais com fração de ejeção reduzida, tá? Isso é muito importante, porque esse é o panorama, é a principal justificativa da realização desse trabalho. Então aqui basicamente foram analisados mais de 1.500 pacientes aí, uma população diversa, com um percentual de diversas patologias, mas a principal delas, é a mais prevalente no mundo, é a miocardiopatia isquêmica,
boa parte deles, sim, estavam compensados. A gente tinha um percentual de classe 3 e 4, mas a maioria estava em classe 2, 1 ou 2, certo? E o follow-up médio, né, o tempo de segmento médio foi de 28 meses até um evento, que nesse paciente a gente teve uma taxa de evento de 22%, uma taxa alta, compatível com pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Então, aqui, interessante a gente destacar, como eu já falei, que a gente tinha cerca de 30% dos pacientes em classe funcional 3 ou 4, mas os pacientes que tinham medida de volume sistólico reduzida, aqui que foi a métrica usada para separar os pacientes com fluxo sistólico reduzido e fluxo sistólico preservado, foi usada a métrica de volume sistólico indexado menor ou maior do que 35 ml por metro quadrado, aquele velho valor que a gente usa inclusive para classificação da estenose aórtica em baixo fluxo, baixo gradiente e identificação de situações de baixo fluxo, né? Então, nessa divisão, a gente tem aí a gente tem mais pacientes com volume sistólico reduzido, que eram classe 3 e 4, que esses pacientes eles tinham mais fibrilação atrial e níveis de BNP mais alto. Então, realmente parece caracterizar, parece fazer parte de um espectro de pacientes mais graves, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista ecocardiográfico também. Se a gente analisa aqui as variáveis ecocardiográficas, a gente vê que esses pacientes eles tinham uma fração de ejeção um pouco mais reduzida, embora ainda na casa de 30%, mas na média um pouquinho menor do que os pacientes com volume sistólico preservado, né? E a gente tinha pior função do VD, maior taxa de insuficiência tricúspide mitral e também uma piora nas pressões pulmonares, né? PSAP mais aumentada aqui. Claro, valores discretamente diferentes, discretamente piores no grupo com volume sistólico reduzido, mas ainda assim piores do que os pacientes com esse fluxo preservado, né? E aí, outro detalhe também muito importante é que a função diastólica também era diferente, né? A disfunção diastólica desses pacientes era mais grave do que nos pacientes com volume sistólico preservado, com fluxo sistólico preservado. Então, a gente tem aqui diversos indícios de que esses pacientes, eles de fato parecem ser pacientes mais graves quando categorizados dessa forma, e não só apenas a partir da fração de ejeção, que, reforço, a diferença de fração de ejeção entre esses dois grupos aqui era muito pequena, né? A gente tinha aqui 31% e 36% na média, então ainda ali na faixa do moderado, né? Um outro ponto curioso aqui, no que tange especificamente o nosso interesse, eles fizeram a medida de duas formas diferentes, tá? Do volume sistólico, tanto usando o método bidimensional como usando o método pelo Doppler, né? A quantificação volumétrica pelo Doppler, e pelo Doppler as medidas eram sempre um pouquinho maiores, então eles acabaram priorizando a medida pelo Doppler por identificar isso, que já é descrito na literatura também, tá? E aí, adivinha só, a fração de ejeção foi um parâmetro que não foi tão capaz de classificar esses pacientes em termos de morte cardiovascular e de morte por todas as causas. A gente tem sim que a fração de ejeção abaixo de 30 é mais grave do que os pacientes com fração de ejeção acima de 30%, mas a subclassificação de 30 a 40, 40 a 50 não trouxe grande benefício, não agregou muito nessa reclassificação dos pacientes. Ninguém vai perder tempo aqui olhando isso, mas aplicando esses dados de volume sistólico, de fluxo sistólico e de fração de ejeção nos modelos de predição de risco de eventos, a gente tem aqui que o acréscimo de medidas de fluxo sistólico trouxe mais robustez aos modelos de predição de risco e que, adivinha só, o mais simples de todos, que é a medida do VTI, foi o que mais ampliou, foi o que mais acrescentou nessa avaliação de predição de risco nesses pacientes, nesse grupo de pacientes. E essa avaliação do VTI, né, todas as medidas, na verdade, de redução de fluxo foram consistentes, né? A gente teve um pior desfecho para pacientes com pior fluxo, tanto para avaliação do VTI, como para avaliação do volume sistólico indexado, como do índice cardíaco, sendo que o VTI performou melhor do que os outros, talvez por exigir menos cálculos, né? Talvez ele seja mais simples de ser obtido, tem menos variabilidade na obtenção desses dados, e com isso a gente tem um dado mais robusto para fazer essa avaliação. E isso foi verdade para todo o espectro de fração de ejeção. Isso é bem interessante, e perceba que quando a gente olha para pacientes com fração de ejeção reduzida, o índice de fração de ejeção mais preservado, né, mais alto, o índice cardíaco começa a performar pior, enquanto que o VTI ele se mantém como um ótimo parâmetro de predição de risco, tá? Então, aqui, tanto para mortalidade por todas as causas, como para morte cardiovascular, antes aqui todas as causas,
realmente um parâmetro que parece bem interessante. Então, talvez acrescentar essa avaliação traga muitos benefícios do ponto de vista de avaliação prognóstica para esses pacientes, mesmo no cenário crônico e mesmo quando você tem fração de ejeção muito reduzida ou menos reduzida, mas na IC crônica talvez a gente deva também passar a usar a medida do VTI no nosso laudo, descrever essa medida, já que ela traz o impacto prognóstico direto para o nosso paciente. Nosso velho VTI do POCUS voltando aí, tendo importância cada vez mais, né? Então, a gente acredita que esse valor de corte de 15, certo? Isso. Que é um valor que o estudo diferenciou, né? Então, eu gostei muito. Vamos passar a usar, quem sabe, aí o VTI da via de saída também no paciente crônico e não deixar ele só para UTI e para a sala de emergência. Exatamente. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.